Homem-Aranha 3, ao que parece, vai ter o retorno de alguns vilões antigos do Homem-Aranha, como por exemplo o Dr. Octopus e até mesmo o próprio Electro, que chegou a aparecer lá em Espetacular Homem-Aranha 2. Entretanto, nerdizada, ao que parece, o visual desses vilões vão ser um tanto quanto diferente das versões originais que a gente viu pela primeira vez. Pois é, pessoal, teremos algumas alterações no visual desses vilões, mas como será que vão ser essas alterações? Bom, vai ser isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, então já chega nele, deixando o like e se inscreve aqui no canal. Aí aproveita e comenta a cabeça de teia que eu vou dar um coraçãozinho aqui pra você, demorou? Bom, se você já fez isso, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Homem-Aranha 3 caminha para se tornar um dos maiores filmes do universo cinematográfico da Marvel. Os rumores e especulações que rondam o filme estão maiores a cada dia. Parece que todo dia tem mais uma nova notícia, um novo rumor a respeito do filme. Só que o mais engraçado é que quando a gente volta um pouquinho no tempo e lembra como é que era o hype de Homem-Aranha 3 lá no comecinho, a gente vê que não era tão grande assim. Afinal, as únicas coisas que tínhamos a respeito de Homem-Aranha 3 era que a identidade do Peter foi revelada, e realmente ela foi lá na cena final de Homem-Aranha Longe de Casa, acabou sendo revelada pelo mistério, e também tivemos o retorno de J.K. Simmons como J.J. Jameson. Essa participação especial naquele momento, cara, não parecia nada demais, era apenas uma homenagem legal. A gente via aquela cena e falava: olha, o JJ dos filmes do Tobey, maneiro, legal, curti a referência. Basicamente era isso. Entretanto, pessoal, de uns tempos pra cá as coisas mudaram completamente. Um dos poucos detalhes que a gente tinha a respeito de Homem-Aranha 3 também era que poderia ser o Kraven que apareceria como vilão principal do terceiro filme. Como a identidade do Peter acabou sendo revelada no segundo filme, a gente precisaria de uma pessoa que fosse atrás do Peter, e essa pessoa seria o Kraven. Só que aconteceu uma coisa, pessoal, uma coisa que mudou completamente o rumo de Homem-Aranha 3, que foi, é claro, o multiverso. Quando o Jamie Foxx postou em seu Instagram que ele estaria retornando como Electro, as coisas mudaram completamente. Podemos dizer com todas as palavras que o mundo surtou. Já tínhamos o Doutor Estranho de Benedict Cumberbatch confirmado pra trama, ele seria uma espécie de babá do Homem-Aranha dentro desse filme. Mas quando conseguimos a confirmação do próprio ator dizendo que ele estaria em Homem-Aranha 3 e que, por sinal, ele estaria reprisando um personagem que ele já tinha interpretado há um tempo atrás, que no caso é o Electro, a gente começou a juntar algumas coisas, algumas pistas que estavam aparecendo por aí. Os rumores foram a milhão, a possibilidade de termos um multiverso dentro do Homem-Aranha 3 parecia muito concreta, e essa ideia apareceu mais concreta ainda quando tivemos o próprio The Hollywood Reporter confirmando que Alfred Molina estaria retornando como Dr. Octopus em Homem-Aranha 3. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês surgiram de notícias que os insiders soltaram pra gente. Por enquanto, o que eles falavam era apenas rumor, depois passou um tempinho e se tornou realidade. Insiders como Daniel Richtman, Grace Randolph falaram que Alfred Molina, Jamie Foxx e até mesmo o próprio Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, estariam vindo a aparecer na trama de Homem-Aranha 3. E logo depois tivemos a confirmação disso. Por isso que eu aviso vocês, fiquem de olho nessas coisas que os insiders falam. Eu sei que é apenas rumor, alguns deles falam mentiras e tal. Cara, não é mentira. Eles têm fontes dentro da Sony, da Marvel, da DC, eles têm alguma pessoa lá dentro. É claro que talvez a pessoa que tenha recebido essa informação e passou pra ele não tenha recebido uma informação verdadeira. O que acontece? É bom lembrar que lá em Vingadores Ultimato nem mesmo os próprios atores receberam roteiros originais do filme. Apenas o Robert Downey Jr. recebeu o roteiro original do filme, então pode acontecer, nerdizada. Mas como eu tava falando pra vocês, o mundo parou quando o Jamie Foxx foi confirmado para Homem-Aranha 3. E ele voltou a parar novamente quando tivemos Alfred Molina retornando também. Ou seja, a gente teria versões que já apareceram em filmes anteriores do Homem-Aranha vindo a aparecer nesse filme, Homem-Aranha 3. E eu já até logo adianto aqui vocês que, cara, Jamie Foxx como Electro e Alfred Molina como Dr. Octopus não são os únicos candidatos como os vilões a aparecerem em Homem-Aranha 3. A gente tem até mesmo o próprio William Dafoe, que está sendo cogitado em alguns rumores para retornar em Homem-Aranha 3 como Norman Osborn e, é claro, como Duende Verde também. Só que aí a gente para pra pensar e a gente vê vários vilões retornando, esses vilões que, cara, muitos deles morreram nos filmes que ele apareceram. O Electro morreu lá em Espetacular Homem-Aranha 2. O Dr. Octopus se sacrificou lá em Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire. E o Duende Verde do William Dafoe morreu também lá no primeiro filme do Tobey. Ou seja, pessoal, cadê a lógica desses vilões retornarem? Como é que eles vão ressuscitar? Além de vir de outro multiverso, eles também vão ressuscitar? O que é isso? Bom, nerdizada, ao que parece, finalmente temos algumas respostas referente a isso. E não apenas isso, quem tava imaginando que a aparência dos trajes desses personagens que viriam a aparecer em Homem-Aranha 3 seriam exatamente iguais ao dos filmes que eles apareceram pela primeira vez? Não, vocês estavam completamente errados.
vão ser diferentes e a gente já vai falar sobre essa notícia. Em seu Patreon, o insider Daniel Richtman deu alguns detalhes sobre as coisas que ele sabe sobre o filme. Os vilões são de outras terras, os mesmos atores, mas não as mesmas versões que vimos antes. Novos visuais para alguns deles, mas não todos. Visuais mais fiéis aos quadrinhos e mais modernizados. Sério, pessoal, isso é uma bomba se por acaso for verdade. E eu acredito que, cara, é sim verdade. Até porque, se a gente lembrar daquela postagem que o Jamie Foxx fez em seu perfil do Instagram, antes dele teletar, né, falando que ele tava retornando como o Electro, ele acaba falando algumas coisas a mais. Ele não fala apenas que ele tá retornando como Electro, ele também diz que dessa vez ele não vai voltar azul. Ou seja, pessoal, ele vai ter o seu visual alterado. Teremos uma versão diferente da que vimos lá em Espetacular Homem-Aranha 2. E talvez isso também aconteça com outros vilões que vão aparecer no filme. Temos, por exemplo, o visual do Alfred Molina. A gente fica pensando como é que ele poderia vir aparecer nesse terceiro filme. É claro que sim, ele poderia retornar com o visual que ele apareceu lá no segundo filme do Tobey Maguire. E faria sentido ele aparecer com esse visual, porque, como o próprio Insider disse, alguns vilões terão versões alternativas, alguns visuais diferentes, mas não todos. Então sim, talvez o Dr. Octopus tenha uma versão alternativa de uniforme dele, talvez algo bem fiel aos quadrinhos, ou talvez até algo bem parecido com o que a gente viu lá em Marvel Spider-Man do PS4. E ó, é sério, eu vou admitir aqui pra vocês, acho que ficaria da hora aquele visual lá de Marvel Spider-Man PS4. Ficaria maneiro imaginar o Alfred Molina com aquele visual, cara, ficaria maneiro, eu ia gostar. Só que aí a gente já para pra pensar em outros personagens que poderiam vir aparecer. Eu citei ainda há pouco o Duende Verde do William Dafoe. Se ele por acaso ter uma versão alternativa, uma versão mais fiel aos quadrinhos, cara, vai ser óbvio que a gente vai ter uma versão do Duende Verde mais como duende de verdade, né? Uma versão mais humanoide. Uma versão bem parecida com o que a gente já chegou a ver em um traje que foi descartado pelo próprio Sam Raimi durante a sua trilogia. Pois é, você que tá vendo essas imagens que estão passando aí na tela, essa seria a verdadeira aparência do Duende Verde lá no primeiro filme. Não seria aquele visual de armadura, não, nada disso. Seria esse que você tá vendo agora. Pois é, eu sei que esse é um visual que com certeza você, que era criança lá na época que saiu Homem-Aranha 2, ficaria com medo de ver. Mas esse poderia ser um dos trajes alternativos que poderiam vir a aparecer caso eles queiram fazer um lado mais fiel aos quadrinhos. Só que o Insider também chegou a dizer que alguns visuais não serão alterados. E como vão ser esses visuais? Bom, a gente pode imaginar que talvez alguns vilões não venham de outros universos, e sim da mesma realidade que o Peter do Tom tá. E esses vilões poderiam ser o Mistério, ou quem sabe talvez até mesmo o Abutre. O Abutre não dá pra mudar, né? Até porque, cara, eu gosto do visual dele. Já imaginou o visual do Abutre do jeitinho que nos quadrinhos, com aquele cara voando assim com as penas? Não ficaria nem um pouquinho legal. O visual de armadura do Abutre é muito mais legal. E o visual do Mistério nem se fala, é muito da hora mesmo. É claro que essa porrada de vilão aparecendo dentro de Homem-Aranha 3, a gente já fica pensando que, cara, será que eles vão fazer uma formação de um Sexteto Sinistro? Um Sexteto Sinistro num formato multiversal? Bom, isso com certeza é assunto para outro vídeo, mas, cara, a possibilidade é grande disso rolar. Os vilões se unirem para enfrentar um inimigo comum, e esse inimigo, é claro, seria o Homem-Aranha, mas não apenas um único Homem-Aranha, não apenas o Homem-Aranha do Tom Holland, até porque, bom, apenas o Homem-Aranha dele acho que não daria chance, né? Então ele precisaria de um certo help, né? E esse help dele seria, é claro, os outros dois ex-Homens-Aranhas do Tobey e do Andrew. Bom, eu espero de verdade que o visual do Tobey e do Andrew não sejam alterados. Eu quero ver os trajes clássicos que eles apareceram nos filmes deles. Eu espero de verdade que não seja alterado. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que os vilões que vão aparecer, como por exemplo o Electro e o Dr. Octopus, podem manter os trajes que eles apareceram nos primeiros filmes, ou eles vão ter versões alternativas desses trajes? Deixa a sua opinião e suas teorias a respeito disso aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!